Pessoal, engasguei-me. Bem-vindos a mais uma aula e hoje estou sem tripé, então isto vai ser bonito. Aqui a nossa live, o meu tripé não veio, mas não importa, a gente está cá. Bora lá por mais uma sessão de dúvidas. Hoje, sexta-feira, dia 17 de fevereiro. E vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre é obrigatório fazer anúncios para conseguir vender os meus cursos online. Vamos falar sobre quanto tempo demora para chegar aos 5 dígitos. Vamos falar sobre qual o resultado esperado no primeiro lançamento. Então estes são os temas que iremos abordar hoje na nossa aula de sexta-feira, normalmente. Que acontece às 14 horas e que, curiosamente, hoje o meu tripé não veio. Então... vamos fazer isto como? Vamos fazer isto como dá. Vamos parar com as desculpas e não vou ficar aqui a aula toda a segurar o meu telefone. Então o telefone vai ficar pousado assim aqui, ó, em cima do computador. Mas vamos fazer a aula, que isso é que é importante neste momento. Então hoje o foco é, apesar das dificuldades, a gente vai fazer com que esta live aconteça, tá bom? Então hoje vamos falar sobre tudo isto e mais alguma coisa, e como é óbvio, se tu estiveres aqui em direto, se tiveres alguma questão que queiras que eu coloque, eu vou responder à tua questão também, independentemente do tema que eu esteja a responder aqui nas questões que me foram enviadas antecipadamente, tá bom? Então é isso mesmo que vai acontecer. Bora lá, então, começamos pela primeira pergunta. Boa tarde, eu, Cristina Rocha. Então, todas as pessoas que estão aqui a assistir em direto no Insta, se vocês tiverem boa tarde Lia, boa tarde Alfredo, boa tarde a todos que passaram por aqui em direto. Se vocês tiverem alguma questão que queiram que eu responda aqui em direto, escrevam aí no chat, eu vou responder às vossas questões que vocês forem colocando aqui em direto. E vou também fazer o quê? Vou pegar um pouquinho nos temas que marcaram a semana na minha comunidade, ou os temas que marcaram a semana nos meus alunos, e vou responder essas questões aqui e trazer um pouco daquilo que eu partilhei com eles nas aulas que nós tivemos ao longo desta semana, tá bom? Para quem não sabe, e para quem aterrou aqui pela primeira vez e nunca viu a minha cara, nunca, todas as terças-feiras eu faço uma aula no YouTube, então todas as terças às 19 horas eu faço uma live totalmente gratuita. Para participar dessa live basta ir ao link na minha bio, fazer a inscrição, e todas as terças-feiras eu envio-te o link para o teu e-mail para tu poderes participar. É uma aula gratuita, por norma. É uma aula que tem uma duração aproximada de 1 hora, dependendo do assunto, normalmente não passa muito mais do que isso. Já aconteceu lives terem mais do que 1 hora, já aconteceu lives terem mais do que 1 hora, já aconteceu lives terem mais de 2 horas, já aconteceu lives terem mais do que 2 horas. Mas normalmente a aula ronda 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e meia no máximo, tá bom? Essas aulas elas são gratuitas, ficam em direto, acontecem em direto às 19 horas terça-feira e ficam disponíveis durante 7 dias, ou seja, por normal acontece à terça, na terça-feira a seguir ela sai do ar. Algumas aulas, excepcionalmente, eu acabo por deixar um pouquinho mais de tempo, mas normalmente as aulas passadas 7 dias saem do ar. O que é que acontece com essas aulas? Essas aulas elas passam a ser conteúdo exclusivo da comunidade. O que é a comunidade? A comunidade é um programa online onde eu reúno pessoas, onde essas pessoas têm acesso a mim durante um ano. Então, durante um ano nós estamos em conjunto, para além dos módulos gravados que essas pessoas têm, elas também têm acesso a módulos em aulas em direto, por Zoom, todas as semanas, e estas lives de terça-feira, passados 7 dias, elas tornam-se conteúdo exclusivo dessa comunidade, tá bom? Beijinhos, Joana, boa tarde, Guca, Tiago, bem-vindos. Então, sem mais demoras, hoje vamos começar por onde? Vamos começar. É obrigatório pagar, fazer anúncios para conseguir vender o nosso curso online? Gente, obrigatório, não é. Mas se tu, bora lá, podes construir uma casa. E se tu pudesses construir uma casa com 6 pilares, em vez de construir uma casa com 4 pilares, e isso fosse fazer com que a tua casa ficasse mais estável, e no caso de acontecer um terremoto, tu teres a certeza que ela não ia sofrer tanto com esse terremoto, tu irias construir com 4 ou com 6? Possivelmente tu irias optar por construir essa casa com 6 pilares, ou seja, irias fazer com que a tua casa tivesse uma maior estabilidade. Isto é mais ou menos a mesma coisa no mundo digital. Quando tu optas por fazer anúncios no mundo digital, primeiro, é obrigatório fazer? Não, não é obrigatório fazer. Só que quando tu optas por fazer anúncios no mundo digital, tu estás primeiro a fazer o quê? Estás a desenvolver a tua base, ou seja, tu estás a alcançar mais pessoas, estás a fazer com que o teu conteúdo alcance mais pessoas, através das redes sociais, e isso vai direcionar. Hoje a inteligência dos anúncios ela está tão grande, está tão desenvolvida, que tu consegues direcionar o teu conteúdo para as pessoas
que potencialmente vão ter interesse nos teus produtos, nos teus serviços. Então, quando tu usas anúncios, quando tu investes em anúncios nas redes sociais, tu estás a fazer com que esse conteúdo ele seja direcionado para aquela pessoa que potencialmente vai ter interesse em pagar para estar contigo, para comprar o teu curso, para comprar o teu serviço. Então tu estás a alcançar clientes de uma forma muito mais rápida. Para além de tu desenvolveres o teu negócio com mais força, com mais pilares, mais sedimentado, tu estás a fazer com que o crescimento do teu negócio ele aconteça mais rápido. Um grande paradigma que ainda acontece hoje em dia é o facto das pessoas acharem o quê? Acharem que publicidade está muito associado ainda na cabeça das pessoas a algo que é a televisão. Está associado ainda a algo que é muito caro. Só que uma das grandes diferenças entre a publicidade online e a publicidade que vocês conhecem na televisão, em rádios, etc., é que no mundo da publicidade online nós conseguimos direcionar a nossa publicidade para o público que nós queremos e, mais importante do que isso, nós conseguimos o quê? Nós conseguimos medir os resultados que nós conseguimos alcançar com aquela publicidade. Por exemplo, tu hoje vais e pagas à RTP para que um anúncio ao teu estabelecimento apareça no horário nobre. Ou seja, que vá aparecer no horário do telejornal, um pouquinho depois do telejornal. Tu vais pagar milhares de euros para que isso aconteça. Como é que tu vais conseguir medir a quantidade de mulheres entre os 30 e os 55 anos que viram esse anúncio? Até ao fim. Não consegues. Contudo, tu consegues, no mundo digital, direcionar os teus conteúdos, direcionar os teus anúncios, única e simplesmente para mulheres entre os 30 e os 55 anos e consegues medir exatamente a quantidade de pessoas dentro desse intervalo e do género feminino que assistiram ao teu anúncio 25, 50, 75, 100%. Então a publicidade online nas ferramentas, ela veio nos trazer muito mais inteligência, ela veio nos trazer muitos mais dados. E aquilo que acontece é que quantos mais dados nós temos, maior é a capacidade de crescimento do nosso negócio. Quanto mais tu entenderes sobre as pessoas que interagem contigo, com o teu conteúdo, que compram os teus produtos, maior vai ser a tua capacidade de fazer crescer o teu negócio. Então, não fazer mais publicidade online é o mesmo que ter uma loja aberta e ficar à espera de clientes. Exatamente. Basicamente é um pouco isso. É acreditar que os clientes vão aparecer, mas eles não sabem que a tua loja está ali. Então, é obrigatório? Não é obrigatório. Contudo, na minha opinião, é mais do que recomendável, ok? Está ali entre o recomendável e o obrigatório, basicamente. Mas não é obrigatório. O que é que isso significa? Há pessoas que hoje ainda têm negócios e não anunciam online. Por um lado, isso é bom. É bom para quem? Para quem anuncia. Então, as pessoas que anunciam online, é bom que as outras pessoas continuem -se a anunciar. Porquê? Porque se as outras pessoas continuam -se a anunciar, neste momento há alguém que anuncia, que trabalha com o mesmo tipo de produto, com o mesmo tipo de serviço que tu trabalhas e que está a aparecer mais do que tu e está a conseguir alcançar mais clientes do que tu. Então, é bom para quem faz. Então esse é o lado bom. Por outro lado é mau, porquê? Porque a maior parte das pessoas que não o fazem por desconhecimento. Não o fazem porque não entendem o poder que o mundo digital tem, não conseguem reconhecer ainda o benefício que fazer anúncios no mundo digital traz. Então tem sempre o lado bom e o lado mau. A minha opinião é o seguinte: tu podes começar hoje com anúncios no Facebook e no Instagram. Tu podes começar através de €1 por dia. Podes começar no Google também com €1 por dia. É óbvio, gente. O que é que acontece? Quanto maior é o teu investimento, mais dados tu geras. Não necessariamente, isto é muito importante que tu coloques na tua cabeça, não necessariamente tu tens que começar logo com um orçamento muito alto. Porquê? Porque se tu estás a fazer isto pela primeira vez, se tu estás a fazer anúncios pela primeira vez, a quantidade de erros que tu vais cometer no início, possivelmente são alguns. Significativos até. Isso significa o quê? Significa que tu deves começar com um orçamento que te permite errar. Com um orçamento que não vai prejudicar a tua estabilidade financeira, nem a estabilidade financeira do teu negócio. Tu tens que olhar exatamente para esse orçamento como um investimento. Um investimento que pode trazer um retorno rápido, ou então um investimento que vai trazer um retorno em aprendizado e não um retorno em vendas. Então tens que olhar para isso destas duas formas. E tens que perceber que tu estás a aprender algo novo. Quando tu estás a aprender algo novo, no início, tu vais cair, sei lá, vais aprender a andar de skate. Nos primeiros dias em que tu estás a aprender a andar de skate, vais dar ali uns malhos bem engraçados. Vais aprender a nadar. No início, quando vais aprender a nadar, há uma grande possibilidade de engolires água ali muitas vezes.
não bateres os pés direitos, tens que te agarrar à borda. Então tudo aquilo que tu estás a fazer no início tem sempre uma zona de aprendizado, tem sempre uma curva de aprendizado. E essa curva no início, ela acontece muito devagar. A partir do momento em que tu passas essa curva e que entras nessa zona onde já realmente aprendeste alguma coisa, esse crescimento ele começa a ser mais rápido. Então, no início, tu não deves só ter um investimento muito alto. Deves ter um investimento que te permite errar. E deves ter a capacidade de perceber o quê? Não é só colocar dinheiro nas redes sociais. Não é só chegar lá e, olha, toma aqui Facebook 10 euros para gastar. Não. É chegar lá, colocar e disponibilizar o teu orçamento, o orçamento que é possível, que tu tens disponível para disponibilizar, mas também utilizar parte do teu tempo para perceber quais foram os dados que o Facebook, que a Meta, que o Google te disponibilizaram ali de acordo com o investimento que tu fizeste. Tu vais chegar, por exemplo, ao Google Ads e vais dizer, Google Ads, olha, tenho aqui estes vídeos, quero que tu distribuas estes vídeos aqui no YouTube para pessoas que têm interesse neste tipo de assunto. Tu vais lá e o Google vai distribuir. Ok, mas como é que tu sabes se aquele tipo de pessoa que tu definiste funcionou ou não? Tens que analisar. Então há duas partes aqui fundamentais, que é disponibilizar o orçamento para chegar lá e fazer as campanhas, os teus anúncios, e depois a segunda parte, que é tão importante quanto, disponibilizar tempo para chegar lá e analisar e perceber o que é que esses anúncios geraram. Quais foram os resultados que esses anúncios te trouxeram? Será que o público que tu imaginaste que ia funcionar foi realmente o público que assistiu ao teu conteúdo? Será que as pessoas que tu imaginaste que teriam interesse nos teus conteúdos foram realmente as pessoas que assistiram a esses conteúdos? Ou será que um outro tipo de público que tu imaginaste que não ia funcionar tão bem, acaba por funcionar melhor? Então tu precisas de analisar isso, ok, gente? Então é muito importante, naquilo que diz respeito a fazer anúncios online para conseguir vender. Não é preciso fazer anúncios online para conseguir vender, não é obrigatório fazer anúncios online para conseguir vender. Contudo, os anúncios online, quando bem feitos, eles trazem velocidade. Quando nós temos a capacidade de entender como fazer anúncios online e fazemos esses anúncios, não precisamos de fazer isso com maestria, não precisamos ser os melhores do mundo a fazer isso, mas quando nós fazemos isso com regularidade e de forma consistente e bem, relativamente bem, aquilo que vai acontecer é que inevitavelmente as nossas vendas vão aumentar, quer seja de produtos digitais, quer seja de produtos físicos, quer seja de serviços, ok? É isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida ou algum comentário que queira fazer, sintam-se livres, fiquem à vontade para escrever. Se quiserem colocar alguma dúvida, coloquem que eu vou responder, tá bom? Depois temos qual é o resultado esperado no primeiro lançamento e também temos quanto tempo demora para chegar aos 5 dígitos em 5 dias. Para quem não sabe, eu tenho uma comunidade onde eu ensino as pessoas a criar e vender os seus produtos digitais e mostro como, através de produtos digitais, nós conseguimos chegar aos 5 dígitos em 5 dias. O que é isso de 5 dígitos em 5 dias? É fazer no mínimo 5 dígitos, ou seja, no mínimo 10 mil euros em 5 dias. Porquê é que é 5 dias, 5 dígitos em 5 dias? Porque durante 5 dias nós temos o nosso carrinho, ou seja, nós temos as inscrições para os nossos produtos digitais abertas com uma condição especial. Então, durante aqueles 5 dias consecutivos, as pessoas vão poder comprar o nosso produto digital e ter acesso a uma condição especial para fazerem parte desse conteúdo digital. Depois, conforme as vendas, fazemos um montinho, montão. Exatamente. Estratégia de Mário Vergara. Isso mesmo. Ou seja, eu comecei com um montinho pequeno. Comecei com 10. Esse 10 gerou 20. Ou seja, comecei com um montinho. Esse montinho gerou um montão, que é 20. Desse montão, eu vou guardar um montinho. Eu vou investir o resto do outro montinho. E esse montinho vai gerar novamente um outro montão. Desse montão, eu vou retirar mais um pouquinho e vou investir o outro pouquinho. E vai gerar um novo montão. E com esta estratégia, nós vamos aumentando a nossa capacidade de investimento e vamos aumentando também o nosso retorno. Tá bom? Então, é uma estratégia que o Mário Vergara ensinou de montinho a montão. Bora lá. O que é possível a gente esperar no nosso primeiro lançamento? Mais uma vez, nós precisamos de colocar aqui situações diferentes. Porquê? Porque é que eu sou obrigado a colocar aqui situações diferentes? Porque eu já passei por situações onde o primeiro lançamento gerou uma venda, onde o primeiro lançamento não gerou vendas, e já passei por situações onde o primeiro lançamento gerou 30 mil, 40 mil. Não vendas, euros, ok? Então, o que é que difere entre gerar 0 vendas no primeiro lançamento ou gerar 30, 40 mil vendas, euros em vendas no seu primeiro lançamento? Qual é que é a principal diferença? A principal diferença está naquilo que os brasileiros chamam de demanda reprimida. O que é isso de demanda reprimida?
Está no quanto hoje existem pessoas à espera que tu faças alguma coisa, à espera que tu lances algum produto, algum serviço. Vamos colocar aqui uma situação. Imagina tu que do nosso lado direito, temos o Daniel. O Daniel já está há muito tempo a produzir conteúdo nas suas redes sociais. O Daniel, neste momento, tem 2.000 seguidores, 3.000 seguidores no Instagram, mas são 3.000 seguidores muito envolvidos, engajados. Então, essas pessoas consomem o conteúdo que o Daniel produz, essas pessoas assistem aos vídeos que o Daniel produz, essas pessoas envolvem-se muito diariamente com o conteúdo que o Daniel produz. E que conteúdo é que o Daniel está a produzir diariamente? O conteúdo que o Daniel está a produzir diariamente é conteúdo completamente alinhado naquilo que está relacionado com vendas online, com criação de produtos digitais online. Então, o Daniel está ali, já há 12 meses, 15 meses, 1 ano e meio, a produzir conteúdo nas redes sociais, sem nunca ter vendido nada, única e simplesmente produzindo conteúdo. Do outro lado, temos o Fábio. E o Fábio está a começar agora, nas redes sociais. E o Fábio é aquela pessoa que ainda não tem uma linha de conteúdo, uma linha editorial de conteúdo bem definida. É aquela pessoa que não sabe quando é que faz vídeos, que não sabe quando é que publica posts, que não tem muito bem definido que tipo de conteúdo é que vai ser publicado na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. O Fábio é aquela pessoa que segue como a maré segue. Quando a maré está alta, ele está na boa. Quando a maré está baixa, ele está na baixa. O Fábio é aquela pessoa que só publica conteúdo quando a lua não está cheia. Quando a lua está cheia, vai aos gambuzinhos. O que é que acontece? O Fábio e o Daniel, os dois marcaram um lançamento. E vamos imaginar que esse lançamento acontece hoje, no dia 17 de fevereiro. O que é que o Fábio pode esperar e o que é que o Daniel pode esperar? O Daniel, que já está a produzir conteúdo há um ano e meio, conteúdo relevante, conteúdo que ajuda as pessoas, pode, inevitavelmente, esperar que o resultado do seu lançamento seja algo interessante. Porquê? Porque o Daniel ele já está há 1 ano e meio a gerar valor. Ele já está há 1 ano e meio a fazer com que a base de pessoas que acompanham o seu conteúdo esteja envolvida. E aquelas pessoas que acompanham o conteúdo do Daniel, elas estão à espera, sedentas, que ele crie algo onde elas possam dar um passo a mais, onde elas possam avançar, onde elas possam ter acesso a um conhecimento que vai permitir que elas consigam chegar a um resultado maior. Então essas pessoas, elas já existem. Essas pessoas já têm vontade. Do outro lado temos o Fábio. O Fábio não tem estratégia editorial. O Fábio não sabe que tipo de conteúdo produzir. O Fábio nunca parou para estudar o seu cliente ideal. Ele está único e simplesmente nas redes sociais a produzir o conteúdo que lhe apetece porque ouviu dizer que estar nas redes sociais era importante e produzir conteúdo era importante. Qual é que é o resultado que o Fábio pode esperar? Até pode acontecer do Fábio vender. Pode acontecer. Mas não é típico que pessoas como o Fábio consigam vender no seu primeiro lançamento. Porquê? Porque sem estratégia não há resultado. Sem estratégia não há resultado. Estas duas situações mostram-nos duas pessoas. Uma que tem uma estratégia definida, que executa os passos dessa estratégia, e outra que não tem estratégia. Outra que está cá porque sabe que é importante estar cá, mas não faz, não executa com estratégia. Inevitavelmente, o resultado de um vai ser muito diferente do resultado do outro. Porquê que eu estou a contar esta história? Gente, porque aquilo que vai fazer com que o teu primeiro lançamento seja bom dentro das tuas expectativas ou não, primeiro, é as tuas expectativas. As expectativas que tu tens em relação a esse lançamento. E segundo, aquilo que tu fazes para cumprir essas expectativas. Então, o resultado do teu primeiro lançamento, ele é muito mais consequência daquilo que tu fazes do que aquilo que tu queres. Isso é importante que tu tenhas em atenção. O Fábio não fez o suficiente para gerar no seu primeiro lançamento um bom resultado financeiramente. Ou pelo menos não fez o suficiente para gerar um resultado similar àquilo que o Daniel fez. Então, tipicamente, aquilo que vai acontecer é que o Daniel e o Fábio vão ter resultados diferentes. Tá bom? Então, o que esperar do teu primeiro lançamento depende se tu queres e ages durante o tempo como o Fábio ou se tu ages durante este tempo como o Daniel. E aquilo que eu ensino aos meus alunos é o quê? É exatamente agirem como o Daniel. Porquê? Porque agir como o Daniel vai nos trazer uma previsibilidade maior naquilo que diz respeito aos nossos lançamentos. Quando nós executamos um método, fica muito mais fácil nós analisarmos onde é que o método não funcionou, onde é que está o erro.
onde é que eu preciso de mudar alguma coisa para que as coisas passem ou comecem a funcionar, tá bom? Então é muito importante isso. Eu sou o Fábio. Andreia, temos que mudar isso, Andreia Gabriel. Opa, até nas lives puxa as orelhas. Eu não, Paula. Não sei o que é que você está a dizer. Não estou a perceber, Paula. Liliana, eu produzo sobre livros e escrita. As seguidas aumentam, mas nem sempre interagem ou se revertem em vendas nos livros. Eu já falei, eu acho que foi na live passada, exatamente, na sexta-feira passada, eu fiz uma live onde eu expliquei como é que, no caso de eu ter um livro escrito que ainda não está, mas o que é que eu faria para aumentar as vendas do meu livro se eu tivesse um livro escrito neste momento. Então a live está aqui disponível no Instagram, Liliana. É a live da sexta-feira passada, então tem exatamente uma semana. No mesmo sítio onde eu estou agora, é a live que está aqui publicada no Instagram. Vá lá e assista. Mas basicamente, nós vivemos numa era onde os livros precisam de ser, mais do que livros, eles precisam de ser instagramáveis. É aquilo que faz a diferença. Eu dei o exemplo, inclusive, deste livro aqui. Este livro, ele começou a ficar muito conhecido, porquê? Porque ele é altamente instagramável. O que é isto de ser altamente instagramável? Até vou fazer a mesma coisa que eu fiz na semana passada. Está aqui, ó, 11 de fevereiro. Na semana passada eu fiz a mesma coisa que eu vou fazer agora, que é o quê? 17 de fevereiro. Este livro ele tem 365 páginas e cada página representa o dia do ano. Então, 17 de fevereiro, 16 de fevereiro, 18 de fevereiro a seguir. E no dia 17 de fevereiro ele diz o quê? Potencializa a sua coragem. Como sair da zona do medo para a da coragem? A melhor maneira de vencer os medos é conhecê-los. Não deixe que uma possibilidade ruim assombre você sem uma causa concreta. Reflita sobre os medos que está sentindo. Por que determinada possibilidade o apavora? Será que esse temor tem razão de ser ou é apenas uma ilusão? Essa análise aprofundada do que lhe traz insegurança já é o primeiro passo em direção à coragem. Tente dar uma nota para cada um desses medos e veja se, conforme você faz o exercício, eles tendem a ficar cada vez menores. Então, uma mensagem para o dia de hoje, tudo a ver com medo e também com um pouquinho daquilo que a gente já falou, mas mais importante do que isso, este tipo de conteúdo faz com o quê? Faz com que as pessoas cheguem aqui, tirem uma foto, publiquem nas redes sociais, automaticamente a pessoa que publica uma foto vai para as redes sociais, 50 pessoas têm acesso àquilo, se 50 pessoas partilharem já são 500 pessoas que têm acesso, se 500 pessoas partilharem já são 1500 pessoas que têm acesso, ou seja, isto faz com que o livro se torne instagramável. E eu, no desenvolvimento do meu livro, aquilo que eu procuraria, ou seja, para além de dar o conteúdo que o livro tem como objetivo de dar, obviamente, para além disso, aquilo que eu faria era criar sequências, criar situações onde eu pensasse, ok, neste momento a Liliana Brito ia estar a ler o meu livro e ela ia pensar, eu posso publicar isto hoje no meu Instagram, nos meus stories, porque isto faz sentido. Era isso que eu faria no meu livro. É uma das coisas que eu falo na live da semana passada. André Gabriel, todos nós começamos como o Fábio, mas depois aprendemos com o Daniel, é isso mesmo. E é isso dos hashtags anúncios subscritos e livros. Muito bem. Time Daniel. Boa tarde, Kevin. Vou ver a live, estive ausente. Pois é, vá lá depois no final. E quando temos um produto no perpétuo? Então, Cristina Rocha, qual é que é a diferença entre perpétuo e o lançamento, como eu estava a falar? Eu não sei se você prestou atenção quando eu disse assim. Quando eu falei na sequência de 5 dias, aquilo que eu disse é, nós fazemos uma oferta especial durante 5 dias. O que é que isso significa? Significa que, durante aqueles 5 dias, a oferta é diferente. Mas significa que após esses 5 dias, a oferta deixa de existir? Não. Após esses 5 dias, eu simplesmente retiro alguma coisa da oferta e posso continuar a vender. Então, por exemplo, hoje eu tenho vários produtos no perpétuo. Eu tenho um produto com um especialista meu que se chama Clube Ayub. O que é isso? É um produto onde as pessoas recebem mensalmente conteúdo sobre alimentação saudável. Receitas em vídeo, e-books, vídeos explicativos sobre alimentação e a qualquer momento a pessoa vai lá, compra. Inclusive antes de nós começarmos a aula, o Tiago está aqui com o telefone na Hotmart e o telefone toca com 2 vendas da Hotmart, alguém comprou o produto. Então a pessoa pode comprar a qualquer momento. Em momentos especiais, nós fazemos um lançamento desse clube, onde a oferta para quem entra naquele evento dentro do clube recebe alguma coisa diferente. Ou seja, a oferta ela é diferente, tem um valor diferenciado e durante aquele intervalo de tempo em que aquela oferta está disponível, as pessoas têm acesso a condições ou a produtos ou a bónus que só estão disponíveis durante aquele intervalo de tempo. Mas depois o produto pode estar disponível quando vocês quiserem. A única coisa que eu
peço sempre para as pessoas analisarem em relação ao perpétuo, está relacionado com o quê? Ao contrário daquilo que as pessoas imaginam, o perpétuo ele dá muito trabalho. Porquê? Porque o perpétuo significa o quê? Significa nós encontrarmos múltiplas formas de fazer com que a pessoa chegue à nossa página de vendas todos os dias. É isso que significa perpétuo. Perpétuo nada mais significa do que eu tenho que ter múltiplas formas de fazer com que a pessoa chegue à minha página de vendas do produto todos os dias. Então, eu tenho que criar um e-book, eu tenho que criar conteúdo, eu tenho que chamar a pessoa para participar do lançamento, eu tenho que ter isto a acontecer todos os dias para gerar múltiplas formas da pessoa chegar à página de vendas e eu fazer vendas todos os dias. Então, é super importante terem atenção, mas toda a estratégia ela pode ser ajustada na mesma, tanto em lançamento quanto em perpétuo. Eu só gosto sempre de esclarecer esta coisa, é que muitas pessoas acham assim, perpétuo é ter um produto a vender todos os dias e pronto. E as vendas aparecem. Não. Perpétuo também dá muito trabalho. Bem mais do que aquilo que as pessoas imaginam. Bora lá. Ou um livro contextualizado em holocausto não pode ser instagramável? Acredito que pode. Às vezes ser instagramável é mais simples do que aquilo que imaginam. Um livro infantil pode ser que dê para fazer. E mesmo um livro do holocausto dá. Há um livro, deixem-me ver se eu tenho aqui. Se calhar não está cá. Que é sobre o holocausto. Não está. Não está. Mas há um livro que é do Viktor Frankl, que é... Deixem-me recordar o nome. Só um segundo, Viktor. Um Homem em Busca de Sentido. Exatamente. Que retrata a história de uma pessoa, neste caso, acho que é um psicólogo, um médico, já não me recordo bem, que sobreviveu ao Holocausto. E tem várias coisas nesse livro que são totalmente instagramáveis. Então é sim possível, mesmo com histórias dramáticas que representam fases negras da nossa história, é possível fazer com que a coisa seja instagramável. Tá bom? Oferta como? Por exemplo, o marcador... Não, quando eu falo em oferta, para que fique claro para toda a gente, não significa oferecer algo gratuitamente. Oferta é o produto que eu estou a apresentar. E a oferta tem o conteúdo do produto, tem o preço, tem a garantia, tem os bónus, tem o que é que o produto consiste, a forma como vai ser entregue. Isso significa oferta. Oferta é uma expressão usada no mundo digital e também no mundo comercial, onde nós, dizendo a palavra oferta, estamos a dizer tudo aquilo que está a ser ofertado naquele momento. Ou seja, a oferta que está a ser apresentada. Não significa que seja algo que não tem preço, não significa algo que é gratuito. Não, é o conjunto daquilo que está a ser apresentado para que a pessoa possa vir a comprar. E está sempre que eu estou com o meu rato a tentar mexer na tela, em vez de ficar com o dedo. Ora, antes fosse, exatamente, não é fácil não. Mas dá para fazer tráfego, mas dá só para fazer tráfego pago? O que em relação ao perpétuo, Cristina? Em relação ao perpétuo, não precisa ser só tráfego pago. Nós podemos utilizar também tráfego orgânico para promover o nosso perpétuo. Você faz um vídeo no YouTube, coloca na descrição o vídeo para a sua página de vendas, o link para a sua página de vendas, você está a usar um tráfego orgânico para aumentar as suas vendas. Então, esse é o grande desafio, esse é o grande segredo do perpétuo. Nós precisamos de combinar tudo. Tráfego pago, múltiplas formas de fazer tráfego pago, com orgânico, sei lá. Imagine, nós temos vídeos relacionados com alimentação. Sempre que está vídeos relacionados com alimentação, no vídeo a gente vai e faz. E se você quiser entrar no Clube Ayub, todos os meses ter acesso a um e-book, clique no link que está aqui em baixo e faça agora parte por apenas X euros por mês, etc. Então nós podemos usar o tráfego orgânico, aquilo que nós produzimos naturalmente no nosso conteúdo orgânico, para fazer também as vendas. Você pode ir para os seus stories e nos stories colocar e apresentar conteúdo que vai estar dentro do curso, conteúdo que está dentro desse programa, que está a vender no perpétuo, e continuar a vender. Então não precisa de ser só tráfego pago. Não sei se a sua dúvida é em relação a isso ou não, mas não precisa ser só tráfego pago para promover o seu perpétuo. Aqui tem que ter tudo alinhado. Literalmente, quando eu digo tudo alinhado, é alinhar tráfego pago com tráfego orgânico. Múltiplas estratégias de tráfego pago e múltiplas estratégias de tráfego orgânico. Ser alinhado. Você pode usar, por exemplo, afiliados para vender o seu produto no perpétuo. Se você tem alunos ou se você tem pessoas que têm interesse em vender o seu produto, você pode usar essas pessoas para promover o seu produto e essas pessoas ganham uma comissão. Então, o perpétuo, ele exige mesmo que múltiplas estratégias estejam a ser adequadas e usadas em simultâneo, ao mesmo tempo. E o que é que isso significa? Significa que nós também temos que analisar múltiplas estratégias ao mesmo tempo. Ou seja, se eu hoje fui lá e criei 3 campanhas para
no Google, ou 2 campanhas no Google, uma campanha no YouTube e criei umas campanhas no Meta, eu preciso de analisar todas essas campanhas e perceber o que é que está a funcionar melhor. Eu preciso perceber se as pessoas que convertem no Google, se elas estão mais baratas do que as pessoas que convertem no Facebook, no Instagram, onde é que essas pessoas estão a converter, qual é que é o anúncio que está a chamar mais a atenção das pessoas. Qual é que é o anúncio que está a chamar a atenção das pessoas, mas as pessoas que clicam nesse anúncio não estão a comprar? Eu preciso ter atenção. Por exemplo, eu partilhei com os meus alunos que no meu último lançamento eu cometi um erro. No meu último lançamento eu fiz um tipo de anúncio que chamou a atenção de muita gente, mas não necessariamente esse tipo de anúncio gerou muita conversão. Então, o que é isso de gerar conversão? Chamou a atenção das pessoas, as pessoas pararam para assistir, pararam para ver, mas elas depois não se inscreviam no evento, ou então, as que se inscreveram no evento não estavam totalmente alinhadas. Então isso mostra-me que nem sempre eu quero chamar a atenção de toda a gente. Eu quero chamar a atenção das pessoas certas. E eu preciso de ter isso como? Preciso de ter isso ajustado nos anúncios que eu produzo. Então essa é uma das coisas que nós temos que analisar. Por exemplo, os anúncios que nós estamos a produzir e o quanto eles estão a gerar o resultado que a gente imaginou e pretendeu que esses anúncios gerassem. Então é uma sequência aqui de vários elementos que a gente precisa de analisar constantemente para perceber o que é que está a dar certo e o que é que não está a dar certo, tá bom? Não sei se respondi à sua dúvida, Cristina. Essa é uma das maiores lutas, sem dúvida. Sem dúvida. Não sei se respondi aqui à sua questão, Cristina, mas se não respondi, diga aí. E também não sei se respondi à da Liliana, se deixei claro o que é que significaria oferta, Liliana, se não tiver deixado claro. Como criar bem os anúncios de acordo com o nicho? Então, os seus anúncios, Liliana, eles têm que ser criados não de acordo com o nicho apenas, mas principalmente eles têm que ser criados de acordo com aquilo que nós chamamos de cliente ideal, ou seja, daquilo que nós chamamos como avatar. Então, sempre que eu produzo um anúncio, eu tenho que colocar... Imaginem aqui, vamos voltar aqui à história do Fábio e à história do Daniel. Mas agora vamos olhar para o Fábio e para o Daniel de outra forma. Vamos imaginar aqui que o Daniel é um especialista em marketing digital. Vamos olhar aqui que o Fábio, neste momento, ele é o Fábio é um nutricionista ou um coach que quer criar o seu produto digital, mas não sabe o que fazer, não sabe quais são os passos. E a função do Daniel é ensinar as pessoas a criar os seus produtos digitais. Como é que o Daniel vai conseguir chamar a atenção do Fábio? O Daniel vai conseguir chamar a atenção do Fábio se ele souber exatamente, ou se ele entender e se ele estudar exatamente o que é que pessoas como o Fábio estão a passar neste momento. Então, por exemplo, se o Daniel parar e gravar um vídeo e única e simplesmente disser: então, tu estás aí desse lado, queres aprender mais sobre marketing digital, aumentar as tuas vendas, eu tenho um convite para te fazer. Talvez esse vídeo não vá chamar tanta atenção quanto um outro vídeo. Olha, deixa-me adivinhar, já tentaste criar o teu curso online, mas não conseguiste? Já andaste a assistir a montes de vídeos, já andaste a assistir a montes de aulas onde te ensinam mais sobre marketing digital, a criar cursos online, mas no final de contas não consegues desenvolver o teu curso? Eu sei porque é que isso acontece. E numa aula, eu faço um convite para participar de um evento de um lançamento, por exemplo. Repare, a minha comunicação, ela foi direta ao quê? Foi direta a um erro que eu imaginei que aquela pessoa tivesse a cometer, foi direta a uma situação que faz com que aquela pessoa se identifique. Então eu pego em algo que vai gerar identificação e utilizo esse algo para fazer com que a pessoa que está do outro lado, neste caso o Fábio, que já passou por uma situação parecida nesse momento, essa pessoa consiga parar, dar-me a atenção e depois eu chamar essa pessoa para participar no lançamento. Por exemplo, isto aqui, eu costumo dizer, inclusive já partilhei algumas vezes com os meus alunos, isto aqui é mais importante do que eu definir tudo, definir o meu avatar, ele é mais importante do que eu estar a definir neste momento o que é que eu vou falar no meu lançamento, o que é que eu vou vender como o meu produto. Eu estava numa aula, já há um tempo atrás, com a Paula, a Paula é parteira e ela ajuda as mulheres a ter um parto assim extraordinário, né, Paula? Um parto inesquecível pelo lado bonito do parto, digamos assim. Nós estávamos numa aula em que ela estava a fazer lançamento e estava a preparar os anúncios para o seu lançamento e ela precisava que os anúncios chamassem a atenção de quem? De pessoas que estão grávidas, porque é o avatar dela, é o cliente ideal dela. Então, naquele momento, eu ajudei a Paula a fazer 7, 8, 9, 10 anúncios. Como é que eu ajudei a Paula a fazer 7, 8, 9 ou 10 anúncios? Eu coloquei-me no lugar de uma grávida. Mesmo eu nunca tendo a possibilidade de vir a estar grávido, coloquei-me no lugar de uma grávida. O que é que eu fiz? Situações.
medos que as grávidas passam. Então criamos um anúncio que foi assim, uma grávida com 3 malas atrás e a pensar, meu Deus do céu, será que estas 3 malas chegam para eu levar para a maternidade? Ai, se calhar eu preciso levar mais uma necessaire. Ai, mas se calhar, levo este produto ou levo aquele produto? E aparece a Paula a dizer, calma, para a maternidade você não precisa de levar 3 malas. Eu vou-te explicar neste vídeo o que é que você precisa de levar. Aliás, eu vou fazer um evento onde eu lhe vou explicar exatamente o que é que você precisa de levar para a maternidade. Então nós pegamos numa situação que as grávidas passam e retratamos essa situação num anúncio e esse anúncio automaticamente ele vai chamar a atenção desse tipo de pessoas. Então, o que é que capta a atenção das pessoas que nós entendemos que são o nosso cliente ideal? Aquilo que capta a atenção é se essa pessoa tiver a capacidade de se identificar. Então, nós temos que parar e analisar o que é que vai fazer com que as pessoas se identifiquem. O que é que vai fazer com que as pessoas parem para assistir aquele vídeo e elas sintam identificação ou não. Então, é nesse sentido que nós temos que desenvolver os nossos anúncios. Então, tu, Liliana, o que é que tu precisas fazer? O que é que vai captar a atenção dos teus clientes ou dos teus potenciais clientes? Que tipo de conteúdo, seja em imagem, seja em vídeo, vai fazer com que essas pessoas parem e digam assim, o que é que a Liliana está aqui a dizer? Ah, pois é, isso aconteceu comigo. Oh, meu Deus. Ei, é verdade, eu fiz isso. Nós queremos que as pessoas digam isso. O que é que acontece com esta situação da grávida com 3 malas? A maior parte das grávidas vai dizer assim, é verdade. Há umas que vão dizer assim, não, eu tenho 5 em vez de 3. E há umas que vão dizer assim, eu tenho uma que é bem grande, mas... Então há ali uma grande identificação das grávidas, ou seja, do avatar, do cliente ideal, com aquilo que a Paula estava a produzir. E como estes exemplos, existem milhares. Nós conseguimos desenvolver anúncios a partir do momento em que nós temos a capacidade de nos colocar no lugar deles, está bom? Mas ainda fiquei baralhada, porque não entendi bem como aplicar no meu caso apenas. O teu ponto, Liliana, é parar para analisar exatamente quem é que é o teu cliente ideal. E é nesse ponto que eu digo assim, quem é o especialista? O especialista é, neste caso, a Liliana. A Liliana tem que tirar o chapéu. Vamos imaginar, está aqui a Liliana. A Liliana está com o chapéu de especialista. O que é que a Liliana tem que fazer? Tirar o chapéu de especialista, pôr o chapéu de especialista de lado e começar a analisar as coisas e olhar para as coisas como os consumidores dos produtos que a Liliana vende. Como é que tu fazes isso, Liliana? Há uma técnica que é assim, super cara, mas funciona imenso. E é super difícil, mas funciona imenso. E é super complicada, mas funciona imenso. Que técnica é essa? Meu Deus, Daniel, ninguém consegue aplicar. É verdade, é muito difícil de aplicar, mas funciona imenso. Nossa, Daniel, que técnica é essa? Perguntar, gente. Perguntar é a técnica. Então, quando alguém compra o teu produto, tu só tens de perguntar. Uma pessoa hoje comprou um livro meu. Ok, faz uma pesquisa com essa pessoa. Envia um formulário, envia um Google Forms para essa pessoa e pergunta. Faz perguntas cirúrgicas, perguntas que te vão dar informação. Quem são as pessoas que essa pessoa segue nas redes sociais? Com que tipo de conteúdo essa pessoa se envolve? O que essa pessoa pretendia quando comprou o teu livro? Qual é que era o foco principal que ela tinha? Como é que ela chegou até ti? Onde é que ela descobriu? Coisas que te vão dar a ti informação sobre essa pessoa. E reparem, eu estava a gozar quando eu disse que era complicado, caro e mais não sei o quê. É barato, porque não custa nada. A pessoa já comprou, tu vais perguntar. É simples de desenvolver. Abre um Google Forms totalmente gratuito, envias isso para a pessoa, ou então fala com a pessoa. Usem o vosso dom de comunicar, usem quem tem a capacidade de falar, seja falar verbalmente ou gestualmente, comuniquem com as pessoas e ouçam as pessoas. Mostrem-se pessoas interessadas na pessoa que está do outro lado. Mostrem ser pessoas interessantes e ser pessoas interessadas na pessoa que está do outro lado, porque isso, sem dúvida, vai-vos dar as informações que vocês precisam sobre a pessoa que está lá. Ok, isso é o anúncio. Pensava que te referias a anúncios pagos no Instagram, de modo a te fazer público. E também, eu estou a falar em anúncios pagos. Tudo aquilo que eu produzo como orgânico, ele pode ser transformado em pago. Tudo aquilo. Aliás, Liliana e todas as outras pessoas que estão aqui, vou-vos dar talvez o maior insight desta aula de hoje. Quanto maior for a vossa capacidade em fazer com que um anúncio pareça um vídeo de conteúdo normal, ou seja, quanto maior for a vossa capacidade em produzir anúncios que pareçam vídeos normais que não são anúncios, melhor esse anúncio vai ser. Quanto maior for a vossa capacidade em produzir conteúdo que não pareça anúncio, mais conexão isso vai gerar com as pessoas que estão do outro lado. Mais resultado esse anúncio vai ter. Garanto-vos. Porquê? Porque aquilo que soa como um anúncio, a maior parte das pessoas já não vai assistir.
Aquilo que já soa como um anúncio, as pessoas já vão avançar, fazer swipe up, deslizar para o lado, avançar para o story a seguir, avançar para o vídeo a seguir. Então procurem. A Liliana disse assim, ok, é um anúncio. Eu pensava que referia já a anúncios pagos no Instagram. Não importa se é um conteúdo, não importa se é um anúncio. Se nós tivermos a capacidade de produzir conteúdo e de transformar esse conteúdo em anúncio, maravilhoso, perfeito. Se vocês pararem para analisar, foi exatamente aquilo que eu disse à Paula, na altura, naquela aula, para fazer. Eu disse, Paula, produza conteúdo que vai fazer com que as grávidas pensem, eu preciso de assistir este vídeo agora porque eu tenho 3 malas e meia para carregar para a maternidade e eu não vou levar estas 3 malas e meia. Você vai fazer igual. É isso que você tem que fazer. Então, independentemente do nicho, nós temos que produzir algo que capta a atenção. Às vezes esse algo pode ser um convite direto, noutras vezes esse algo é um conteúdo. Grande insight que tive. Obrigado. Fico muito feliz, André. Percebi, obrigado. Nanana. Depois serve como testemunho. É isso mesmo. Ao menos isso eu faço. Eu tenho um gosto imenso em interagir com os meus leitores. Isso mesmo. Interajam. Perguntem, mostrem ser pessoas interessantes e interessadas na pessoa que está do outro lado. Há uma grande diferença entre ser interessante, interessado e interesseiro. E vocês precisam entender isso. A maior parte das pessoas quer vender e está única e simplesmente focada em venda. Essa pessoa é interesseira. E depois nós temos as pessoas que são interessantes e interessadas, que estão focadas em quê? Em entender o que é que eu posso fazer para ajudar as pessoas que estão do outro lado. Como é que eu posso ajudar as pessoas que estão do outro lado? Como é que essas pessoas chegaram até aqui? O que é que essas pessoas procuram? E a venda é uma consequência disso. Então nós procuramos ser interessantes, nós procuramos ser interessados nas pessoas que estão do outro lado. Porque de vendas está toda a gente farta. É exatamente isso. Então vamos procurar o quê? Vamos procurar ajustar o conteúdo que nós produzimos, os vídeos que nós produzimos, para que eles não soem como venda, para que eles não soem como um anúncio. E quanto melhor for a nossa capacidade em fazer isso, mais resultados nós vamos ter. Melhor vão converter os nossos anúncios. É verdade. Daniel, mas um anúncio aparece lá, saber mais. E a pessoa sabe logo o que é um anúncio. Se o anúncio for bem produzido, com foco em conteúdo, não sabemos. Acreditem. Se o anúncio for aquele anúncio típico onde tu diz assim, clica aqui em saber mais, inscreve-te agora, tenho um convite para te fazer, aí a pessoa sabe. Agora, se tu produzis um vídeo e se tu produzis conteúdo ajustado e depois convidares as pessoas, acredito, as pessoas vão agradecer. Lembram-se da situação do Daniel e do Fábio, em que o Daniel estava há 1 ano e 6 meses a produzir conteúdo e o Fábio começou agora? Garanto-vos, as pessoas do Fábio vão achar assim, é que ele só quer vender. As pessoas do Daniel vão estar assim, finalmente ele faz alguma coisa para eu comprar. Essa é a grande diferença. Eu não gosto de vendas, daí também me custar dar a conhecer e conseguir perceber como fazer. Mas eu vou ver o vídeo de sexta. Então, a primeira coisa que é preciso fazer, Liliana, é perceber, tu não gostas de vendas porquê? Porque isso é uma linha que nós precisamos de ultrapassar. Há uma grande diferença entre não gostar de vendas e há uma grande diferença entre não gostar de impingir vendas. Isso é diferente. Porque, por exemplo, eu também não gosto de fazer com que as pessoas... de andar a propor e fazer com que as pessoas... ou soar como um vendedor. Não gosto. Nem eu faço. Agora, é diferente quando eu produzo algo que faz com que as pessoas queiram comprar. Eu não deixei de ser vendedor porque as pessoas passaram a querer comprar. Muito pelo contrário, eu continuo a ser o mesmo vendedor. A grande diferença é aquilo que eu faço. E é nesse sentido que eu acredito que nós temos que mudar o nosso chip. Aquela pessoa que só fala de vendas, ela é um vendedor. Talvez ela não tenha bom resultado, mas ela é um vendedor. Aquela pessoa que produz conteúdo, que tem uma boa estratégia e que vende, também é um vendedor. Só que essa pessoa possivelmente tem melhores resultados. Porquê? Porque ela entendeu que não é falar sobre vendas, produto e produto que vai fazer com que tenha resultado. Então é preciso mudar esse chip. É preciso fazer com que as coisas aí sejam alteradas. Eu vejo que, por exemplo, não sei se existe aqui alguém que seja coach ou terapeuta, mas eu vejo que, por exemplo, muitos coaches e terapeutas, eles focam única e simplesmente em produzir conteúdo. Que vai fazer o quê? Que vai fazer assim, faça já a sua sessão. Entre aqui em contacto comigo e marque a sua sessão. Porquê que você precisa de um coach? Porquê que você precisa de um terapeuta? Ou então fazem conteúdo assim. Vou fazer aqui um conteúdo. Deem-me só, por favor, aqui 2 segundos para eu fazer aqui um conteúdo que podia ser conteúdo de um coach. Não tenho aqui uma folha branca. Agora aqui uma fatura da Hotmart. Fazer aqui um conteúdo que podia ser um conteúdo de coach. Qualquer coach faz nas redes sociais.
conteúdo de coach nas redes sociais. Toma, faz agora. Isto é um conteúdo de coach nas redes sociais, porque se tu não fizeres, tu não vais conseguir chegar ao resultado. E aí todos os coaches nas redes sociais fazem o quê? Pegam num post, imagina, isto aqui é um vídeo, mas basicamente pegam numa folha em branco, escrevem uma frase e postam nas redes sociais. E aí o que é que acontece? Todos os coaches fazem isso e todos os coaches estão à espera de ter montes de vendas, montes de resultados. E não acontece nada. Óbvio. Se o teu conteúdo é igual ao conteúdo de todas as outras pessoas, o que é que estás à espera? É exatamente o contrário daquilo que a gente estava a conversar antes. Nós passamos aqui um tempo, 20 minutos, a falar exatamente sobre o tipo de conteúdo, de anúncios que a gente vai fazer que não podem soar como anúncio, que vai chamar a atenção das pessoas. O teu post é uma folha em branco com uma frase para dizer às pessoas para fazerem. O que é que isso vai ensinar às pessoas? As pessoas precisam que tu mudes o chip na cabeça delas. As pessoas precisam que tu sejas um agente de transformação. E as pessoas precisam que tu assumas esse papel de ser esse agente de transformação. Única e simplesmente, se tu fizeres uma folha em branco com uma frase para dizer para as pessoas fazerem, isso vai ser um no meio de milhões. E pronto. Ok. E quem tiver um livro, e quem tiver mais seguidores, e quem tiver mais pessoas engajadas, vai conseguir fazer isso. Quem não tiver, não vai conseguir fazer isso. Por isso é que eu não ensino a fazer isso, porque eu não acredito nisso. Isso não é replicável. Nós precisamos de usar o quê? Nós precisamos de usar a educação para gerar o quê? Para gerar transformação. Repara, isto é muito importante. Tu precisas de usar a educação para gerar transformação. E é isso que vai fazer com que as pessoas comprem os teus produtos. É isso que vai fazer com que tu deixes de ser um vendedor ou uma vendedora de sessões de coach, de terapeuta, seja o que for, para que tu passes a ser um coach, um terapeuta com resultado. E quem diz coach, terapeuta, diz qualquer outra profissão. A partir do momento em que tu consegues pegar em educação para gerar transformação, tu consegues sair de uma pessoa que não tem agenda, neste momento não tem ninguém marcado, para uma pessoa que tem uma agenda lotada. Essa é a diferença. Pois é isso, não gosto de impingir, daí não fazer. Apenas publico e dou a entender que é interessante. Tenho de perceber como tornar instagramável os meus produtos. Concordo, mas não é só tornar instagramável, é educação para gerar transformação. Só as fotos bonitas de descrições, não parece que chega. Não chega, é exatamente isso. E já nem digo em vender, mas já tem seguidores que se revertam em comentários e likes. Eu não estou muito preocupado nem com seguidores, nem com comentários, nem com likes. Isso não me preocupa. Aquilo que eu foco é o quê? Gerar transformação. Porque eu sei que quanto mais transformação eu gerar na vida das pessoas, eu sei que mais essas pessoas vão procurar chegar ao resultado que elas querem, e se elas quiserem contar comigo nessa jornada, elas vão depois tomar a decisão de estar comigo. Esse chip da venda é o mais difícil de mudar. Há 2 anos nisto já levo melhor, mas longe do ideal. Aos poucos vamos percebendo que a venda é uma troca. Total. A venda é uma troca. E mais importante, até, é vocês perceberem o quê? Que na venda a pessoa tem sempre 2 respostas. Sim ou não. E quer a pessoa diga sim, quer a pessoa diga não, a pessoa não está a dizer sim ou não a ti. A pessoa está a dizer sim ou não à transformação que tu disseste, mostraste, que o teu produto gerava. É isso que está a acontecer. Então, quando tu vais lá, quando a Paula chega lá à beira das pessoas, das grávidas, e faz um lançamento, e 10 grávidas compram, e 15 grávidas não compram, aquilo que aconteceu foi 15 grávidas não acharam que a transformação fosse interessante. 15 grávidas não querem aquele resultado. 15 grávidas não estão nesse momento. 10 grávidas gostaram daquela transformação, gostaram daquele resultado e querem alcançar esse resultado. Então entendam que o não na venda, ele não é um não sobre vocês. Um não na venda é um não da pessoa para o resultado que aquilo que vocês apresentaram gera. Então não é um não para a Paula, não é um não para a Liliana, não é um não para a Raquel, não é um não para ninguém, é um não para o resultado, para aquele produto. E quando a gente entende isso, está tudo certo em ouvir nãos. Inclusive, na aula de terça-feira no YouTube, eu expliquei que quando a gente faz um lançamento, quando a gente vai e faz e marca um evento online de uma aula, 2 aulas, 4 aulas, o que seja, quando a gente para fazer um evento, a gente vai e capta 1000 pessoas para fazerem parte do evento. Dessas 1000 pessoas,
existem pessoas que nem sequer vão participar no evento. Então, nós captamos 1000 pessoas. Dessas 1000 pessoas, apenas 800 vão ao evento. O que é que isso significa? Significa que 200 pessoas inscreveram-se e nem sequer se dignaram a aparecer. Elas disseram não à minha proposta? Não, elas nem sequer apareceram. Elas disseram não a elas próprias. Elas disseram não à transformação que elas não querem na vida delas. Elas disseram não àquilo que elas tiveram a oportunidade de conhecer e não quiseram. Dessas 800 que foram, há o quê? Há umas 300 que nem sequer vão fazer o evento até ao final. Então, neste momento, nós já só temos 50% das pessoas que se inscreveram que estão a fazer o evento até ao final. Então, antes da venda chegar, já existem 50 pessoas que disseram não. Mas tu ainda nem sequer fizeste a proposta. Ainda nem sequer apresentaste a oferta. Então, como é que tu podes achar que estas pessoas estão a dizer não a ti? Não, estas pessoas estão a dizer não a elas próprias. Estas pessoas estão a dizer não à transformação que pode ser gerada na vida delas, porque elas ainda nem sequer ouviram a tua proposta, a tua oferta. Então tira na tua cabeça que esse não é sobre ti, porque não é. E depois dessas 500 pessoas que vão até ao final, vamos imaginar que 20 pessoas se inscrevem. Então repara, das 1000 pessoas, nós temos 20 pessoas que compraram o teu produto. Só que se tu parares para analisar, essas 20 pessoas, elas não disseram sim a ti. Essas 20 pessoas, elas disseram sim à transformação que o teu produto ia gerar. Foi isso que elas disseram. As outras, elas também não disseram não a ti. As outras pessoas disseram não à transformação que o teu produto ia gerar. Então, sempre que tu ouves um não, não o tornes pessoal. Não me tornes já aquela pessoa que está a dizer não, aquela pessoa que está a dizer que eu sou um profissional de merda, aquela pessoa que está a dizer que eu não me presto. Não. Aquela pessoa está a dizer que ela não quer, neste momento, alcançar esse resultado. É isso que essa pessoa está a dizer. Não tornes o não pessoal. A partir do momento em que tu deixas de tornar o não em algo que não é pessoal, esquece. Tu vais continuar a fazer a tua jornada e os sims vão ser muito mais importantes do que todos os nãos e o não vai fazer parte deste processo. A comunicação é muito importante, learning, sem dúvida. Como podemos identificar um não de um ainda não? Aí tem que ser com perguntas, tem que ser com... curiosamente, o Tiago JSA Martins fez uma questão que quem responde é a Paula. A Paula no comentário abaixo diz, a comunicação é muito importante. É assim que a gente identifica um não do um ainda não. Normalmente quando a pessoa não quer, ela diz não e pronto, segue a vida dela. Quando a pessoa não quer ainda, ela procura continuar. Ainda ontem levei potes de não. Faz parte, gente. Faz parte. Faz totalmente parte. No lançamento a gente tem que estar pronto para isso. Mas, Tiago, para ouvirmos e percebermos o não do ainda não, temos que nos lembrar de uma coisa muito importante, que é nós temos uma boca e 2 ouvidos. O que é que isso significa? Significa que nós temos que ouvir mais e falar menos. Então nós temos que fazer com que a pessoa que está do outro lado comente, fale, se manifeste, comunique, diga alguma coisa, que é para nós percebermos o quê? Percebermos aquilo que chamamos de objeções. Porquê é que este não surgiu? O que é que fez com que esta pessoa dissesse não? Esta pessoa está a dizer não ao quê? Esta pessoa está a dizer não porque não tem condição, esta pessoa está a dizer não porque já comprou outra coisa neste momento, esta pessoa está a dizer não porque realmente não quer, então nós precisamos de fazer com que a pessoa fale. Se a pessoa não comunicar connosco, se a pessoa não nos der informações e nós não conseguimos diferenciar o não do ainda não. A não ser que a pessoa diga ainda não ou não. Bora lá. Aqui, gerar a transformação, check. Vou tentar perceber como fazer isso nos livros. Todos os livros geram uma transformação. Todos. Aliás, a Judite Souza, na entrevista ao Daniel Oliveira no sábado passado, disse uma coisa que é muito interessante. Os vídeos, as reportagens, elas acontecem esta semana, são publicadas esta semana, e daqui a 2 semanas, 3 semanas já ninguém se lembra. O livro é um material que fica sempre disponível, ou em biblioteca, ou na casa de uma pessoa, ou num armazém, em qualquer lado, a pessoa, numa FNAC da vida, a pessoa pode ir lá e pode consultar o livro e essa informação que está aí é preciosa. Se os livros não gerassem transformação, não seriam um material que perdura na humanidade há tanto tempo. Então todos os livros têm uma transformação. Todos, absolutamente todos. Ao início os nãos custam, depois começamos a ter essa percepção. E as 15 que não compraram continuam a enviar mensagens privadas e a fazer perguntas sobre o que o produto resolvia. Arrependidas, mas já foi. Então, por isso é que eu digo, já foi, ou nós podemos apresentar para essas pessoas uma outra oferta. O que é que já foi? Já foi a possibilidade de entrar naquele programa com a oferta A. Mas repare, se tu realmente queres isto, eu vou-te dar a oportunidade de entrar no programa com a oferta B.
e podes entrar agora. Esta é a diferença entre só vender lançamento ou vender em perpétuo, por exemplo. Arrependida, mas já foi, o bebê já nasceu, continua a responder a tudo. Aí tem um erro da tua parte, Paula, né? Porque responder a tudo tem que ser entre aspas. E nós já falamos sobre isso. Não é tudo. Obrigado, Tiago. Gostei muito da entrevista. E eu ouvi isso. Perfeito. Exatamente. Então, gente, é importante que toda a gente entenda isso em relação a vendas e que coloque isso na cabecita. Aqui em relação à Paula, que disse que continua a responder a tudo, mesmo aquelas pessoas que já participaram no lançamento e que acabaram por não comprar, o que é que eu tenho por dizer sobre isso? Tenho a dizer o quê? Que Paula está na altura de sentar a bundinha na cadeira e de estudar um pouquinho sobre copy para entender que já melhorou. Acredita? Eu acredito. Até porque, assim, tantas vezes a levar a porrada nas aulas, se não tivesse melhorado, quem se ia matar era eu, não era a Paula. Então, a porrada há de resolver alguma coisa nas aulas, né? Mas isto para dizer o quê? Que faz parte, não é, do momento do lançamento, pessoas não comprarem. E faz parte, nós, enquanto produtores de conteúdo, continuarmos a ajudar as pessoas que não compram. Há uma frase que não é minha, mas que eu gosto muito, que diz o seguinte: eu cuido de quem compra e cuido de quem não compra. Exatamente porque, de acordo com a pergunta que o Tiago fez aqui hoje, às vezes o não da pessoa não é um não. Às vezes o não da pessoa é um ainda não. Então essa pessoa não está neste momento nas condições ideais da temperatura e pressão para comprar, para avançar, para dar o próximo passo. E por isso eu cuido de quem compra e cuido de quem não compra. Por exemplo, neste momento eu estou a fazer uma aula que começou às 14 horas e estou a cuidar de quem compra e estou a cuidar de quem não compra. E está tudo certo. Aquilo que nós precisamos de ter atenção é o quê? É que não dá para tratar da mesma forma pessoas que compraram o nosso produto e pessoas que não compraram o nosso produto. O que é que eu digo com tratar da mesma forma? Os meus alunos, eles têm Zoom todas as semanas. Então, quando o aluno faz uma pergunta no Zoom, eu sou obrigado, pela minha ética e moral, de esclarecer a dúvida desse aluno e de mostrar exatamente a resposta que ele procura e de mostrar como é que aquilo se faz e todas as etapas de que aquilo é necessário fazer. Não é só dizer. Há uma grande diferença entre dizer e mostrar. Então, quem é meu aluno sabe que eu mostro. Ainda, por exemplo, ontem tivemos uma aula onde eu não sou grande especialista em Canva, mas houve uma aluna minha que me perguntou se eu podia mostrar o que é que eu fazia no Canva. Eu preparei uma aula onde eu só mostrei aquilo que eu fazia no Canva. E passamos 1h30 dentro do Canva a mostrar como é que eu fazia. Então, aquilo que acontece é o quê? Aquilo que acontece é que os alunos me perguntaram como é que se fazia, eu fui lá, disse o que é que eu fazia, mostrei como é que eu fazia e esclareci as dúvidas em relação a isso. Quando as pessoas que acompanham, neste caso não são alunas, primeiro, o tempo é muito mais limitado. A aula de Zoom não tem tempo para acabar. Ela começa e, salvo raras exceções onde eu tenho outras aulas de Zoom, eu estou ali 2h30, 3 horas, às vezes 3h30. Então ela tem um foco que é resolver as questões. A aula, por exemplo, do Instagram, ela tem um início e ela tem um fim. A aula no Instagram não me permite. Se chega aqui uma pessoa e me diz assim: Daniel, como é que tu crias uma campanha no YouTube, no Google Ads para YouTube? Eu não consigo mostrar isso aqui, no Instagram. Tinha que partilhar a tela, tinha que mostrar os passos, tinha que mostrar como é que tudo isso se faz. Então existem limitações. Mesmo quando as pessoas nos abordam por mensagem, escrita ou em áudio no Instagram, Paula Maria Oliveira. A Paula e todas as pessoas que estão aqui precisam de entender que as pessoas estão à procura de uma resposta e nós vamos dar essa resposta a essa pessoa. E nós também temos que entender que há respostas que a pessoa só vai encontrar depois de ela estar dentro do nosso curso. Se você trata as pessoas, eu quero que todas as pessoas, Paula e todas as pessoas que estão aqui, se vocês tratam os vossos alunos da mesma forma como vocês tratam os vossos seguidores, é uma falta de respeito com os vossos alunos. E neste momento, a Paula, que está talvez a lavar a louça ou a passar uma esfregona no chão, deixou cair a esfregona e diz assim: este filho de uma p... Mas é verdade. Se vocês tratam os vossos seguidores da mesma forma como vocês tratam os vossos alunos, é uma falta de respeito com os vossos alunos. Sim, porque os vossos alunos pagaram para ser tratados de uma forma diferente. E está tudo certo com isso. Com isto, eu não estou a dizer que vocês têm que tratar os vossos seguidores mal. Não, eu estou a dizer que vocês têm que tratar os vossos alunos muito bem. É uma questão de perspectiva. Algumas pessoas podem estar a dizer assim: ele está a dizer que eu tenho que tratar os meus seguidores mal. Não. Aquilo que eu estou a dizer é: os teus alunos têm que ser tratados muito bem. É isso que eu estou a dizer. Então, comecem a dar valor
aos alunos, alunas que vocês têm, continuem a tratá-los muito bem e definam limites naquilo que é o aluno e naquilo que é o seguidor. O seguidor está aqui, tem direito a colocar perguntas, tem direito a ser ajudado. Tudo bem? Ajudem, deixem colocar as perguntas, respondam. Maravilhoso. Há pontos em que somente é possível dentro do teu produto. Faz parte, gente. Não tem como. Faz sentido. Criamos passos e mais indicações, então temos de comprar algo. Claro. E às vezes, Liliana, às vezes os próprios passos e indicações são dados gratuitamente. Eu dou muitas vezes em aula, em live do Instagram, ou em aula aqui em aula no YouTube ou em live aqui no Instagram, eu dou exatamente os mesmos passos. Só que há uma grande diferença, que é quando eu estou em aula com os meus alunos, eu não dou só os passos, eu mostro os passos. Como é que se fazem? E no caso do aluno ter dúvida, eu esclareço a dúvida do passo. Aqui nestas aulas, nem é porque eu não quero, é porque não é possível. Não tenho como fazer isso nesse momento. Então é porque não dá. Eu trato muito bem quem me comprou, mas tenho, para mim, que trato com o mesmo carinho e disponibilidade apenas quem me segue. Bora lá. Não foi isso que eu disse. Eu não disse que nós íamos tratar com carinho diferente ou com disponibilidade diferente. Não foi isso que eu disse. Vamos corrigir aqui, então. Se foi isso que entendeu, eu vou corrigir aqui. Aquilo que eu disse, Liliana, não foi tratar com carinho diferente, nem foi tratar com disponibilidade diferente. Aquilo que eu disse é que continua a tratar as pessoas bem. Continua a tratar os seus alunos, continua a tratar os seus seguidores muito bem. Continua a ser carinhosa, se for a sua maneira de ser, continua a ser cuidadora, se for a sua maneira de ser, tanto com alunos quanto com seguidores. Com os dois, continua a ser a pessoa que você é. Aquilo que é preciso entender é que o aluno, ele pagou. O aluno, existe ali algo pelo qual ele pagou que tem que ser entregue. E aqui não está relacionado com carinho, não está relacionado com disponibilidade, está relacionado com um acesso. O aluno, na maior parte das vezes, ele compra um acesso a nós que o seguidor não tem, não comprou. E é só isso. Não significa que um vai ser tratado no chicote e que o outro vai ser tratado com o fofinho. Não. Os dois podem ser tratados no chicote e os dois podem ser tratados no fofinho. Aquilo que foi comprado, digamos assim, é o acesso a esse tipo de informação. Os dois podem e devem continuar a ser tratados da mesma forma. Quer seja carinhosa, quer seja no chicote, seja lá como for. É que não dá para dar... Exatamente, não dá para dar... E às vezes a gente até procura, por exemplo, aqui, quando os meus alunos me mandam mensagem no Instagram, eu respondo com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado, como eu respondo a quem não é meu aluno. Só que como os alunos têm um acesso semanal que os seguidores não têm, aí eu vou mostrar e vou exemplificar e vou responder de uma forma diferente, porque o ambiente assim me permite. Ou seja, este ambiente neste momento de Instagram não me permite responder com a mesma eficácia e demonstrar da mesma forma como um ambiente de uma aula no Zoom, por exemplo, me permite. Então eu tenho que me adaptar ao ambiente onde eu estou. E os meus alunos adaptam-se ao ambiente onde nós estamos e os seguidores adaptam-se ao ambiente onde a gente está. É nesse sentido. Ok? Muito bem. Agora, última questão. Já sabem que se tiverem alguma questão, podem continuar a escrever que eu vou responder, tá bom? Última questão aqui desta semana que eu trouxe é o quê? Está relacionado com quanto tempo demora para chegar aos 5 dígitos. Inclusive vai sair um vídeo de uma live qualquer que eu fiz em que eu também falo um pouquinho sobre isto. Mas é quanto tempo demora para chegar aos 5 dígitos. Quanto tempo demoramos para fazer uma maratona? Ah, Daniel, depende. Se tu fores um super atleta, podes fazer uma maratona em, 2 horas. Se tu não fores um super atleta, vais fazer uma maratona em 4. Se tu fores uma pessoa sedentária que nunca correu, vais fazer uma maratona em 10. Quanto tempo? É que depende. Uma coisa é consideração, outra coisa é reconhecimento pelo voto de confiança. É isso mesmo, Tiago, concordo, exatamente isso. Eu cuido de todas e tenho consideração por todas. Guardem esta frase, que para mim é muito importante, na minha opinião. Eu cuido de quem compra e cuido de quem não compra. Então, cuidado, carinho, é tanto com quem compra como com quem não compra. Eu cuido de todos, nesse sentido. Não tenho problema nenhum. A pessoa não comprou, vais cuidar dela? Vou. Eu só vou ter uma consideração diferente pela pessoa que comprou, porque faz parte do processo. Essa pessoa comprou um acesso, essa pessoa comprou algo mais, eu também tenho que respeitar isso. Da mesma forma, gente, como eu gosto que seja assim. Imaginem vocês,
Coloquem-se agora vocês no papel de um aluno. Imaginem que vocês compraram agora um curso de uma pessoa que vocês adoram. E essa pessoa passa mais tempo a responder às dúvidas dos seguidores no Instagram do que a responder às dúvidas dos alunos. Como é que vocês se iam sentir? Então agora que eu sou aluno não tenho a resposta às minhas questões? Agora que eu sou aluno ninguém me diz nada? Agora que eu sou aluno estou aqui sozinho, abandonado? Como é que é isto? Como é que isto funciona? Não é? Então a gente tem que perceber um pouco isso. Sempre que alguém decide ser nosso aluno, é uma consideração. Chegar a esses valores nem sempre devia ser associado a tempo, mas sim a métodos aplicados. E é isso que eu vou falar um pouco. Eu interrompi-me aqui nesta resposta, mas eu vou recuperar. Então, o que é que acontece? Voltando ao exemplo da maratona. O que é que faz com que uma pessoa consiga fazer a maratona em 2 horas, 4 horas, ou 6 horas, ou 10 horas? Quais é que são os principais pontos que diferem? É a preparação que cada uma dessas pessoas fez. Então, o que é que vai fazer com que tu chegues aos 5 dígitos mais rápido? A preparação que tu tens para chegar aos 5 dígitos. E quando eu digo preparação, não é resistência física. Não, nada disso. É o método que tu executas. É o somatório das ações que tu estás a executar antes para que esse resultado apareça. Gente, os 5 dígitos em 5 dias, ou quando 6 dígitos, ou seja lá o que for, ou 4 dígitos, eles são um número que são consequência de um somatório de ações. O que é que isso significa? Porque é que esse número é uma consequência do somatório de ações? Vamos imaginar. Vamos fazer aqui uma soma. Nós temos uma soma onde temos 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Então temos 5 uns. 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 5. Ok? Então temos aqui 5 ações. Se de repente eu tiro uma ação, eu deixei de ter um elemento. Então, em vez de dar 5, já vai passar a dar 4. Se eu retiro mais uma ação, em vez de dar 4, já vai passar a dar 3. Se eu retiro mais uma ação, em vez de dar 3, já vai passar a dar 2. Então, uma sequência que iria dar 5 dígitos, quando eu começo a retirar ações, ela deixa de dar 5 dígitos para começar a dar menos. Porquê? Porquê? Porque eu passei pouco tempo? Porquê? Não, porque eu não executei as tarefas como elas tinham que ser feitas. Às vezes, uma das tarefas pode ser entender o processo ao longo do tempo. Não vou dizer que não. Quando uma pessoa começou hoje, é natural que ela não espere que amanhã ela vai fazer 5 dígitos em 5 dias. Porquê? Mais uma vez, porque não há um somatório de ações que muitas vezes requer tempo para que seja possível essas ações serem executadas, para que o resultado apareça lá na frente. Então eu preciso de entender que existem aqui vários elementos que vão ser somados. Sempre que eu retiro um elemento, eu estou a tirar resultado final. Então se eu tenho 5 uns, e se esses 5 uns somados vão dar 5, sempre que eu retiro um elemento, eu estou a retirar o resultado final. E é isso que as pessoas precisam de entender. É isso que as pessoas precisam de colocar na sua cabecinha. Chegar aos 5 dígitos é fazer o básico bem feito. É fazer o somatório das tarefas, das ações, para que o resultado apareça. Caso contrário, só para perceber isso, dos 5 dígitos em 5 dias é sobre a venda de um produto, certo? Sim, 5 dígitos em 5 dias. Basicamente é, como eu expliquei, nós usamos uma estratégia, que é lançamento, e durante 5 dias nós apresentamos uma oferta específica e as pessoas têm a oportunidade de comprar esse produto ou esses produtos durante esses 5 dias, tendo a possibilidade de fazer essa compra. Porquê é que eu disse esse ou esses produtos? Porque existe uma coisa que se chama downsell e upsell. Para não complicar, basicamente as pessoas podem comprar mais do que um produto nesse momento da decisão e tudo isso entra para o somatório da faturação, ok? Mas basicamente é, durante 5 dias, por exemplo, de quinta a terça-feira, as inscrições para um produto digital, curso online, comunidade, e-book, mentoria, ficam abertas e a pessoa tem a possibilidade de se inscrever durante esse intervalo de tempo com uma condição especial, ou bónus, ou preço, ou desconto, seja o que for especial, para ela fazer parte desse programa, desse curso, etc. E nesses 5 dias
através de uma estratégia, normalmente, quando a estratégia é bem executada, é possível gerar o quê? É possível gerar um maior fluxo de vendas, ou seja, é possível gerar um pico de vendas durante esses 5 dias. Então, se as vendas normalmente aconteciam assim, é normal que nesse momento aconteça ali um pico de vendas. Porquê? Porque as pessoas participaram de um evento onde nesse evento foi desenvolvida uma linguagem, uma técnica para colocar em alta exposição um determinado produto, uma pessoa, para que essa pessoa com uma linguagem persuasiva conseguisse gerar vendas ou então gerar uma notoriedade da marca se essa pessoa não quiser vender nada. Então, na verdade, isso é uma estratégia apenas. Tá bom, Liliana? Não sei se ficou claro ou não. Se não tiver ficado claro, escreva aí que eu vou responder, tá bom? Então, basicamente, gente, quanto tempo vai demorar a chegar aos 5 dígitos? Aquilo que eu vou responder com uma pergunta é o seguinte: quanto tempo vai demorar para tu chegares aos 5 dígitos? E a minha resposta é: quanto tempo vai demorar para tu deixares de ser um bebé chorão, uma bebé chorona e começares a fazer aquilo que precisa ser feito? Porque a resposta à pergunta quanto tempo vai demorar para tu começares a chegar aos 5 dígitos em 5 dias com os teus produtos digitais, ela está diretamente relacionada com a resposta à pergunta quanto tempo tu vais demorar para deixar de ser um bebé chorão ou uma bebé chorona e começar a fazer aquilo que precisa ser feito. Quando tu respondes à segunda questão, talvez tu encontres a resposta à primeira. É isso, tá bom? E se te inscreveres nesses 5 dias, tens acesso a um e-book, sistema, aí depende do produto, tá bom? O produto pode ser um e-book, o produto pode ser uma comunidade, o produto pode ser um curso. Em certas características, seja oferta algo mais, um valor em promoção, etc. De modo a conseguir mais vendas a curto prazo. Então, Liliana, só para ficar claro, imagine, por exemplo, quando eu faço os meus lançamentos, eu lanço a comunidade de Infoprodutores de Ouro ou lanço a minha mentoria. Por exemplo, eu estou a criar uma mentoria de implementação do grupo que tem uma duração de 4 meses. Então, em breve, eu vou abrir inscrições para uma mentoria onde durante 4 meses essas pessoas vão ser acompanhadas por mim semanalmente para criar o seu produto, fazer o seu lançamento, analisar o lançamento e lançar pela segunda vez. Por isso é que são 4 meses. Então vai acontecer isso. O que é que acontece? Essa mentoria, ela vai ser um lançamento. Então eu vou fazer um evento onde eu vou convidar as pessoas para participar desse evento. No final desse evento, eu vou apresentar a oportunidade às pessoas de fazerem parte dessa mentoria. Aí eu vou explicar o que é que consiste essa mentoria, vou explicar os bónus, vou explicar como é que vai ser entregue, quando é que acontecem as aulas, como é que as pessoas podem rever, que tipo de exercícios é que têm, vou explicar tudo, garantia, bónus, aí vou falar o preço, vou falar o investimento. Durante esses 5 dias eu posso abrir inscrições para a minha mentoria com um preço especial, por exemplo. Quem se inscrever agora nesta mentoria vai ter acesso a esta mentoria com 50% de desconto, por exemplo. E durante esses 5 dias a mentoria está com 50% de desconto. Significa que passados esses 5 dias as inscrições da mentoria encerraram? Sim ou não. Se eu quiser continuar a vender a mentoria ou a próxima turma da mentoria, eu posso manter as inscrições abertas. Só que durante aqueles 5 dias a oferta da mentoria tinha 50% de desconto. Passado aqueles 5 dias, a oferta da mentoria passou a ser ao preço normal, por exemplo. Então isso é o quê? É mudar a oferta para gerar vendas naquele intervalo de tempo, naqueles 5 dias. Não sei se ficou mais claro assim ou não. Se não tiver ficado claro, escreva aí que eu procuro esclarecer. É mesmo isso, diz a Paula. Não sei do que é que você está a rir-se, Paula. Não é? Gostei do emoji da Liliana, um bebezinho. Vou pôr esta live no feed e vou pôr vários emojis de bebezinho. Vou pôr assim: se és um bebezinho, não assistas a esta aula porque podes chorar. Obrigado, Tiago. Até breve. Muito bem, gente. E encerramos aqui as nossas questões. Não sei se mais alguém que está aqui quer colocar alguma questão hoje, ou se está tudo respondido, ou se tem alguma questão sobre outra coisa qualquer, sintam-se à vontade, tá bom? Não se acanhem, como se costuma dizer na minha terra. Não se sintam acanhados. E o Tiago escreveu aqui, não tinha visto, mas o Tiago escreveu aqui. Algo básico. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 igual a 5. O básico bem feito. Exatamente isso. O básico bem feito é o que gera resultados surpreendentes. Muitas pessoas pensam assim: eu preciso de ser muito bom. Consegui chegar aos 5 dígitos em 5 dias, eu preciso de ser muito bom. Eu preciso de assistir, eu preciso de estudar, eu preciso de matar. Não. Para tu chegares aos 5 dígitos em 5 dias, tu precisas fazer o básico bem feito.
É isso mesmo. Precisas de fazer o básico bem feito. Só isso. Se tu fizeres o básico bem feito, tu chegas lá. Mais do que isso, aí já precisa realmente de algumas coisas. Mas o básico bem feito faz com que tu chegues aos 5 dígitos. Se queres deixar de ser um bebê chorão, assiste a esta live. Muito bom. Obrigado. Então é isso, gente. Já sabem, a live vai ficar aqui disponível. Assim que eu terminar, o Instagram vai carregar a live aqui. Podem assistir novamente. Podem enviar esta live também para outras pessoas, a gravação da live. Se tiverem alguma dúvida, é só escreverem nos comentários ou então enviar mensagem, tá bom? Obrigado, Alfredo. Obrigado ao Liliana, Paulo e a todos que passaram por aí. Tu consegues ter curso para cada nicho? Sim. Não conheço nenhum curso onde não seja possível ter um nicho. Já vi cursos de ensinar a fazer brigadeiro, já vi cursos de ensinar a fazer pão. Ou mentoria, que seja. Mentoria depende. Porque mentoria, na minha opinião, tem que ser algo mais personalizado e um acompanhamento mais próximo. Mas também, na maior parte das vezes, também dá. Em cada nicho. Já vi cursos em coisas que vocês podem... Pesca. Já vi curso de pesca. Pesca. Já vi curso de pesca. Já vi curso de motard. Tipo, materiais para comprar, materiais de moto, reformular moto. Já vi curso pão. Já vi curso de panificação, já vi curso de brigadeiro, já vi curso de ensinar a cozinhar comida saudável e também já vi curso a ensinar a cozinhar para vender comida saudável. Ou seja, fazer marmitas para vender, também já vi curso. Já vi curso para ensinar a produzir lives, já vi curso com material de lives, várias coisas, já vi curso. Várias coisas. Já vi curso para ensinar a escrever um livro, por exemplo, mentoria para ensinar a escrever um livro. Então, já vi curso de várias coisas, sim. Tá bom? Então vá, gente. Beijinhos, abraços, vemo-nos, bom fim de semana a todos. Vemo-nos na próxima terça-feira e na próxima sexta, depois aqui também, tá bom? Tchau, tchau.